Chamamos pelo nome de sinapse a passagem do impulso nervoso de uma célula a outra. Então, a passagem do impulso nervoso de uma célula para outra célula, sendo, gente, que essa sinapse pode se dar de algumas maneiras, né? Número 1, sinapse elétrica. Sinapse elétrica ela vai ser um fenômeno na qual eu vou ter uma passagem direta de íons de uma célula a outra, através de canais que nós chamamos certa vez de junções tipo gap. Falamos de junções tipo gap aqui, mais de uma vez, eles são um sistema de canais que atravessa a membrana de duas células vizinhas e que com isso, moçada, possibilita a passagem de íons. Isso aqui é o que acontece lá no músculo estriado cardíaco. Ou seja, gente, acontece lá no coração. Células cardíacas também conduzem o impulso nervoso, só que nas células cardíacas a brincadeira é desse jeito. Te comentando, né? Células cardíacas, elas são cilíndricas curtas e que entre uma célula cardíaca e outra, nós vamos ter estruturas conhecidas com o nome de discos intercalares. Onde o disco intercalar, ele, moçada, vai apresentar lá junções tipo gap. Os canaizinhos iônicos que a gente estava falando. Então, para você conduzir um impulso nervoso no músculo estriado cardíaco, lá vem o impulso nervoso, lá vem o impulso nervoso. Simplesmente ele entra no canal e já sai do outro lado. Lá vem impulso nervoso, lá vem impulso nervoso. Entra no canal, já sai do outro lado. Ou seja, simplesmente o impulso nervoso na entrada de sódio. Então o sódio entra aqui, sódio entra aqui, sódio entra aqui, sódio entra aqui. O sódio já vai passar para outra célula. Sódio entra, sódio entra, sódio entra. O sódio já vai passar para outra célula. Sódio entra, sódio entra. O sódio já vai passando para outra célula. Gente, grande vantagem que você tem em relação à sinapse elétrica, velocidade, né? Ela é altamente veloz. Nesse caso, o impulso nervoso entra no canal, já continua do outro lado. Entra no canal, já continua do outro lado. Entra no canal, já continua do outro lado. Isso é muito importante, né? Velocidade de condução do impulso nervoso nas células cardíacas, para garantir que as células cardíacas contraem rápido, né? Porque se elas contraem rápido, elas contraem forte. E com isso, moçada, garante a força de contração do coração. Então eu quero que as células cardíacas contraiam juntas para poder somar a força de contração delas, para você ter o coração bem forte e bombear o sangue com bem muita eficiência. Para que todas as células cardíacas contraiam juntas, a comunicação entre elas tem que ser muito rápida, né? O impulso nervoso entre elas tem que ser muito veloz para todas combinarem. Ao mesmo tempo, todo mundo contrai. Todo mundo contrai simultaneamente para somar a força de contração e aumentar a força de contração do coração, bombear sangue com maior eficácia. Né? Então, a velocidade é fundamental. Então, altamente veloz a sinapse elétrica, mais veloz do que a sinapse química, né? Sinapse química, gente, ela já vai trabalhar de modo diferente. Ela vai trabalhar através de substâncias químicas chamadas de neurotransmissores, também chamados pelo nome de neurohormônios, né? O nome elegante hoje na literatura é neurohormônio, mas, gente, não consigo me acostumar muito com essa nomenclatura, então, normalmente eu vou chamar de neurotransmissor, neurotransmissores, neurohormônios. E como é que funciona lá a sinapse química, né? Era uma vez um neurônio, era uma vez um outro neurônio, e para começar, na sinapse química, um neurônio não encosta no outro. Então o neurônio não vai encostar no outro neurônio. Entre dois neurônios consecutivos, existe um espaço chamado de fenda sináptica. Um espaço. Pode notar que o neurônio de cima não encosta no neurônio de baixo. O que vai acontecer é que o impulso nervoso vem, e quando ele chega no final do axônio, nós vamos ter aqui no final do axônio vesículas contendo neurotransmissores. Os neurotransmissores são liberados, atravessam a fenda sináptica
ligam no neurônio seguinte e geram um novo impulso nervoso. O lance, moçada, da sinapse química, comparando com a sinapse elétrica, tem um aspecto negativo e um aspecto positivo. Inevitavelmente, ela é mais lenta. Porque uma coisa é o impulso nervoso na sinapse elétrica, vem, entra na junção tipo gap, sai do outro lado. Entra na junção tipo gap, sai do outro lado. Entra na junção tipo gap, sai do outro lado. Extremamente veloz. Aqui não, né? Aqui, o que atrasa é que quando o impulso nervoso chega no final, vai haver difusão de neurotransmissores pela fenda sináptica. Ou seja, os neurotransmissores, eles vão ter que passear por difusão na fenda sináptica. E difusão não é um processo tão veloz. Então, daqui que o neurotransmissor atravessa a fenda sináptica para chegar do outro lado, a gente demora um certo tempo. Então, esse processo ele é mais lento. Entretanto, a vantagem, ela é muito mais versátil, né? Em relação à sinapse elétrica, dá certo? Porque o músculo estriado cardíaco só faz uma coisa, contrair, e mais nada. Enquanto que neurônios não. Neurônios têm várias possíveis funções. E cada neurotransmissor, cada neurohormônio, ele já vai ter uma função diferente. Tem vários, né? Você pega, por exemplo, gente, carinhas como lá a acetilcolina. Dentre outras coisas, a acetilcolina, ela trabalha na contração dos músculos estriados esqueléticos, né? Então ela controla a contração dos músculos estriados esqueléticos. Cada neurotransmissor tem um efeito diferente. Pega, por exemplo, uma substância, moçada, como a dopamina. Dopamina, gente, quando ela é liberada numa região do cérebro chamada de circuito de recompensa. Circuito de recompensa, gente, é uma região do cérebro que lida com as sensações de prazer. Toda vez que você descarrega dopamina no circuito de recompensa, você fica feliz. Né? Qualquer coisa que você faça que te é prazerosa, sei lá, jogar bola, você gosta? Pronto, descarrega dopamina, você fica feliz. Né? Comer alguma coisa, né, que você gosta, descarrega dopamina no cérebro, você fica feliz. Fazer sexo, ou seja, comer alguma coisa. Não, tudo bem, né? Você vai lá, qualquer coisa que te é prazerosa, descarrega dopamina no cérebro e isso vai te fazer feliz. Você tem, por exemplo, gente, serotonina. Serotonina, ela regula o seu humor. E aí, você está de boas? Serotonina está alta. Você está triste? Serotonina está baixa. Você tem, por exemplo, moçada, substâncias como, por exemplo, lá, o glutamato. Substâncias como o GABA, ácido gama-aminobutírico. Falarei sobre esses caras com mais calma depois. Tanto o glutamato quanto o ácido gama-aminobutírico, eles têm um papel de inibir outros neurônios. Ou seja, moçada, existem vários e vários tipos de neurotransmissores, cada um deles com efeito diferente. Então, se a sinapse elétrica tem a vantagem da velocidade, a sinapse química tem a vantagem da versatilidade. Sinapse química, ela apresenta maior versatilidade, tradução, né? Em português, versatilidade quer dizer que ela apresenta uma maior diversidade de funções. De acordo com o neurotransmissor que você libera, você pode fazer uma coisa ou pode fazer outra, né? Então, no caso do músculo estriado esquelético, a acetilcolina faz ele contrair, no circuito de recompensa do cérebro, né? Te dá prazer, de prazer lá, né? Jogar bola, comer alguma coisa, fazer sexo, até seja lá o que for que te dá prazer. Serotonina para regular o humor e etc e tal. Então, uma grande versatilidade aqui nesse caso. A propósito, né? Quando a gente fala em sinapse química, eu posso classificar sinapses químicas em alguns tipos, né? Sinapse química, ela pode ser lá, vamos nós, neuromuscular, ou, gente, nomes autoexplicativos, né? Neuromuscular entre neurônio e músculo. Fala sério, né? Ela pode ser neuroglandular. Outro nome óbvio, né, gente? Eu vou escrever só porque eu sou muito bonzinho. Entre neurônio e glândulas, para estimular as glândulas a liberarem a secreção, né? Então eu tenho uma sinapse neuroglandular que vai até a glândula salivar para, por exemplo, liberar saliva.
Você tem, gente, sinapse neuronal. E a sinapse neuronal, neuronal. Ela, moçada, acontece entre neurônio e neurônio. Sendo, gente, que sinapses neuronais entre neurônio e neurônio, elas podem ser subdivididas ainda de acordo com como a sinapse acontece. A mais tradicional é você pegar o axônio de um neurônio e o dendrito do outro neurônio, né? Então ela vai ser chamada de axodendrítica, entre axônio e dendrito. Mas, gente, em alguns casos, você faz a sinapse entre o axônio e o corpo do neurônio. Ela vai ser chamada de axossomática. E ainda tem um caso, você fazer lá a sinapse entre um axônio e outro axônio, axônica. Então, axodendrítica, entre, vou abreviar, hein? Axônio e dendrito. Axossomática, entre axônio e o corpo do neurônio. Axoaxônica, entre axônio e axônio. Sendo, gente, que a axodendrítica, claro, é a mais comum, eu vou fazer o seguinte, hein? Eu vou pegar exatamente esse pedaço do meu desenho, esse pedacinho, e vou ampliar esse desenho bem aqui do lado. Vou então pegar esse finalzinho do desenho, eu tenho o final do axônio chama lá de telodendro, e essas ramificações do telodendro são chamados de botões sinápticos. Então eu tenho um botão sináptico, 2 botões sinápticos, 3 botões sinápticos e 4, vários deles, né? Axônio, telodendro, essa ramificação final, e os botões sinápticos, estou desenhando um botão sináptico bem aqui. Então está lá o nosso botão sináptico desenhado. Ora, depois do botão sináptico, nós vamos ter o espaço, né? Que ele vai ser a fenda sináptica, e eu tenho o dendrito do neurônio pós-sináptico. Então eu tenho o espaço, fenda sináptica, e tenho, gente, o dendrito do neurônio seguinte, vamos chamar de dendrito pós-sináptico aqui na nossa conversa. Sendo que para poder falar da sinapse, a gente lembra várias besteiras para vocês. Primeiro, membrana do neurônio é polarizada, ela é positiva por fora, ela é negativa por dentro. Aquele potencial de repouso. Tem canal de sódio, tem canal de potássio, e tem canal de cálcio. Não tinha falado ainda dos canais de cálcio, né? Mesmo esquema. Canal de cálcio, voltagem dependente. A princípio, fechado, né? Sendo que ele pode abrir se você tiver uma alteração na voltagem da membrana. Nós temos aqui dentro, gente, do botão sináptico, o citoesqueleto. Microtúbulos, microfilamentos, e aí vai. Eu tenho, no botão sináptico, vesículas com neurotransmissores. É bom lembrar que essas vesículas com neurotransmissores, elas são derivadas lá do retículo endoplasmático rugoso, que está lá no corpo do neurônio, né? Então aqui no corpo do neurônio você tem o núcleo, você tem o retículo endoplasmático rugoso, que a gente chamou de corpúsculo de Nissel, que vai liberar vesículas com neurotransmissores, e essas vesículas vão sendo empurradas lá para baixo, até que as vesículas com neurotransmissores ficam aqui, ó, guardadinhas lá no botão sináptico. No dendrito pós-sináptico, nós vamos ter os receptores para os neurotransmissores. Eles são chamados de receptores pós-sinápticos. E lembrem, moçada, que nós temos canais de sódio, canais de potássio. Deixa eu fazer o seguinte, vou desenhar um canal de sódio bem aqui, no dendrito pós-sináptico, e esse canal de sódio, num primeiro momento,
estará fechado. Então, tá aqui, moçada, como é que funciona o finalzinho desse desenho. Então, vou até dar uma despoluída nesse desenho, repetindo aqui o final, para poder exatamente ilustrar como eu ampliei. Então, eu tenho o axônio, o tal do telodendro, e a gente vai ter o neurônio seguinte. Entre um neurônio e outro, a fenda sináptica, e eu estou desenhando isso aqui, né? O botão sináptico no final do telodendro do axônio e o dendrito lá do outro lado. Sendo que, para poder descrever a sinapse, a gente vai organizar a brincadeira em algumas etapas, né? Número 1, lá vem um impulso nervoso, né, gente? O impulso nervoso, ele vai acontecer devido à entrada de sódio. Uma vez que entra sódio, passa a ficar positivo aqui dentro, negativo aqui fora, despolariza, inverte a polaridade. Abre outro canal de sódio, entra sódio, fica positivo dentro, negativo fora. Abre outro canal de sódio, entra sódio, fica positivo dentro, negativo fora. E o resultado, moçada, é que já o impulso nervoso está vindo, a inversão de polaridade chega no canal de cálcio. Número 2, quando a inversão de polaridade chega no canal de cálcio, o canal de cálcio que estava fechado, ele vai abrir. Uma vez que o canal de cálcio, ele abre, o resultado, moçada, então, é que o cálcio, ele vai entrar. Ora, lembra que o cálcio ativa a contração muscular? Assim como o cálcio ativa a contração muscular, o cálcio ativa o citoesqueleto. Uma vez que o cálcio ativa o citoesqueleto começa a movimentar e começa a empurrar aquelas vesículas com neurotransmissores. E o resultado, que aquelas vesículas contendo neurotransmissores, elas vão se aproximando da membrana, fusionam com a membrana e eliminam os neurotransmissores. As vesículas se aproximam da membrana, fusionam com a membrana e liberam neurotransmissores. Se aproximam, fusionam, liberam neurotransmissores. A propósito, qual é o mesmo nome desse processo? Pelo qual uma vesícula fusiona com a membrana para liberar o conteúdo de uma vesícula? Exocitose. Então eu tenho a exocitose das vesículas com neurotransmissores. Uma vez que os neurotransmissores são liberados na fenda sináptica, número 6, eu tenho a difusão de neurotransmissores através da fenda sináptica, sendo que eles se difundem e com isso, moçada, eles então ligam nos receptores pós-sinápticos. Quer dizer então que os neurotransmissores ligam no receptor pós-sináptico. Quando ele liga no receptor pós-sináptico, ele, moçada, faz com que aquele canal de sódio que estava fechado, número 8, ele vai lá e ele abre. No que o canal de sódio abre, a abertura do canal de sódio dispara um novo impulso nervoso, sendo que você vai ter agora um novo impulso nervoso no neurônio pós-sináptico, no neurônio de depois da sinapse, aqui nesse caso. Alguém vai lá e briga comigo, Landim, repete. Repete, nem que vocês não queiram, repete. De novo, hein? Lá vem o impulso nervoso, a inversão de polaridade devido à entrada de sódio vai chegando. Quando chega aqui no final, a inversão de polaridade pega o canal de cálcio e ele abre. Quando o canal de cálcio abre, o cálcio entra. Quando o cálcio entra, o cálcio ativa o citoesqueleto. O citoesqueleto empurra as vesículas com neurotransmissores. E uma vez que empurra as vesículas com neurotransmissores, eu tenho exocitose. A liberação do neurotransmissor na fenda sináptica. Eu tenho a difusão dos neurotransmissores pela fenda sináptica, até que eles então ligam no receptor pós-sináptico. Quando o neurotransmissor liga no receptor, isso faz com que o canal de sódio que está perto, que estava fechado, ele abre. No que abre, um novo impulso nervoso é gerado no neurônio pós-sináptico, e aí, moçada, o impulso nervoso continua. Isso aí, então, vai ser a sinapse. Sendo, gente, que como é que a gente faz para desligar
a sinapse. Por que eu digo isso? É porque enquanto o neurotransmissor está ligado ao receptor dele, está ligado, conectado no receptor, o resultado é que o impulso nervoso, ele continua sendo propagado. Ele continua sendo propagado no neurônio pós-sináptico. Isso quer dizer, gente, que, teoricamente, se você pega esse neurotransmissor e esse neurotransmissor passa um ano ligado aqui, durante um ano o impulso nervoso continua. Se ele passar um ano ligado no receptor, o impulso nervoso continua durante um ano. Enquanto o neurotransmissor está ligado no receptor, o impulso nervoso continua sendo propagado no neurônio pós-sináptico. Então, como é que eu faço para poder desligar a sinapse? Como é que eu faço para desligar o impulso nervoso no neurônio pós-sináptico? Ora, moçada, para desligar o impulso nervoso no neurônio pós-sináptico, eu tenho que remover os neurotransmissores. Eu tenho que tirar os neurotransmissores da jogada. Enquanto o neurotransmissor está ligado no receptor, o impulso nervoso continua. Para desligar o impulso nervoso no neurônio após a sinapse, eu tenho que tirar o neurotransmissor. E tem duas maneiras de remover o neurotransmissor. Maneira número 1, a recaptação do neurotransmissor para o lugar de onde ele saiu. Quando eu falo em recaptar o neurotransmissor, é exatamente o neurotransmissor. Ele volta para o botão sináptico. Ou seja, gente, depois de um certo tempo que os neurotransmissores estão aqui, esses neurotransmissores simplesmente voltam para o botão sináptico, inclusive uma nova vesícula se forma, e inclusive essa vesícula já vai ficar aqui, para poder liberar o neurotransmissor de novo depois. Legal, né? Que o neurotransmissor ele é reciclável. Então eu fui lá, usei o neurotransmissor, peguei os neurotransmissores de volta, guardei e vou usar mais tarde. Então a vantagem de você trabalhar com a recaptação do neurotransmissor é exatamente que ele pode ser usado novamente. Então o neurotransmissor ele pode ser usado no segundo momento. Qual é o problema dessa brincadeira? O problema é que a recaptação ela é lenta. Ou seja, demora muito tempo para que você remova os neurotransmissores nesse caso. Se você estiver com pressa, recaptação não é muito legal. De maneira, moçada, que tem outro truque para você tirar os neurotransmissores da jogada. Segundo truque, para tirar os neurotransmissores da jogada, a destruição dos neurotransmissores. Então, a destruição dos neurotransmissores através de enzimas. Uma vez que você destrói o neurotransmissor, tem um lado bom e tem um lado ruim, né? Se você, nesse caso, destrói o neurotransmissor, você desliga a sinapse mais rápido. Massa, né? Qual é a desvantagem disso? É que o neurotransmissor não pode ser reutilizado. Você destruiu, então você não pode reutilizar o mesmo neurotransmissor. Na prática, né, gente? Você faz os dois. Na prática, você faz um pouquinho dos dois. Na prática, ao mesmo tempo em que eu vou recaptando o neurotransmissor para poder reutilizar de novo, eu vou destruindo uma parte deles. Agora, inevitável. Quanto mais tempo o neurotransmissor passar na sinapse, mais ele vai ser destruído. Quanto mais tempo o neurotransmissor passar na sinapse, mais ele é destruído. Então eu vou recaptar um pouquinho, eu vou destruir um pouquinho. Mas se ele ficar muito tempo, eu vou destruir um bocadão nesse caso. Quando eu falo em enzimas que vão destruir o neurotransmissor, a principal delas, uma enzima chamada de acetilcolinesterase. Que belo nome, hein, gente? Onde a enzima acetilcolinesterase,
ela exatamente trabalha destruindo a acetilcolina lá na sinapse neuromuscular, lá na sinapse entre o neurônio e o músculo, no que você vai destruir a acetilcolina na sinapse neuromuscular. Ora, enquanto a acetilcolina está ligada no receptor, o impulso nervoso continua sendo propagado no músculo, né? Quer dizer que o músculo, ele permanece contraído. Para desligar um impulso nervoso no músculo, você vai ter que destruir a acetilcolina para o músculo poder relaxar. Então, a acetilcolinesterase destrói a acetilcolina na sinapse neuromuscular exatamente para terminar a contração muscular. Enquanto a acetilcolina está ligada, o músculo continua contraído. Enquanto a acetilcolina está ligada no músculo, o impulso nervoso continua e o músculo continua sendo contraído. Para desligar a contração muscular, para terminar a contração muscular, a acetilcolinesterase destrói a acetilcolina. Então você tem recaptação, você tem a destruição, por exemplo, devido à ação dessa enzima acetilcolinesterase.